Você já ouviu falar de Maria Madalena, uma mulher cercada por mistérios, mal-entendidos e uma fé inabalável? Nesta série emocionante, vamos mergulhar fundo em sua história, da dor à redenção, do silêncio à voz que ecoou por séculos. Se você ama histórias que inspiram, desafiam e transformam, este vídeo é para você. Antes de começar, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum capítulo, deixa o seu like e compartilha com quem você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Juntos, vamos redescobrir o poder escondido nas páginas da Bíblia. Obrigado e bom vídeo. Magdala era uma cidade de comércio agitado, à beira do mar da Galileia. Mas para Maria, seus dias eram envoltos em silêncio. Ela nascera ali, entre muralhas de pedra e olhares que pesavam mais que palavras. Desde cedo, algo a tornava diferente, embora ninguém soubesse explicar exatamente o que. Diziam que sua beleza chamava a atenção demais, que sua presença desestabilizava os homens e incomodava as mulheres. Outros murmuravam que era amaldiçoada, habitada por 7 demônios, como se isso justificasse sua dor. Mas ninguém perguntava por que ela sofria. Ninguém queria saber de sua alma. Maria cresceu ouvindo cochichos, acostumada ao som das portas se fechando quando ela passava. Não era apenas uma mulher rejeitada, era uma mulher isolada, e isso doía mais que qualquer pecado. À noite, ela se deitava esperando que o sono a levasse para longe de si mesma. Mas mesmo em sonhos, os gritos que ninguém ouvia insistiam em voltar. As Escrituras falam pouco sobre essa Maria antes de sua cura, mas quem já carregou traumas sabe ler nas entrelinhas. Sua vida era uma batalha invisível. 7 espíritos a dominavam, diz o texto sagrado, e os estudiosos divergem se isso era literal ou simbólico. O que ninguém duvida é que ela estava em pedaços e esperava alguém que soubesse colar almas. Foi então que os rumores sobre Jesus começaram a alcançar até os becos onde Maria vivia. Um homem que curava leprosos, tocava os impuros e comia com pecadores. Algo em seu nome acendia uma faísca esquecida dentro dela. Será que ele também haveria? Será que para ele ela seria mais que um erro ambulante? Foi assim que Maria foi ao seu encontro, sem saber se seria aceita ou expulsa. E o que aconteceu a seguir mudou para sempre sua história e a do mundo. Mas uma coisa era certa, ela jamais seria a mesma. Outros apenas observavam, sem saber como explicar o vínculo que nascia ali. Talvez nem mesmo Maria soubesse. Alguns começavam a estranhar a proximidade entre os dois, mas a verdade é que ela compreendia Jesus como poucos. Não apenas suas palavras, mas o silêncio entre elas. A cada palavra dele, algo em Maria florescia. Ela não era discípula oficial, era mulher, e as regras da época não lhe dariam esse título. Maria caiu de joelhos, como se seu corpo finalmente tivesse entendido a liberdade. Seriam culpas antigas? Traumas escondidos? Vozes que a convenciam de que não valia nada? A Bíblia diz que 7 demônios saíram dela. Mas como se mede o que foi embora? Jesus se aproximou. Não recuou diante da escuridão que ela carregava. Ele estendeu a mão, e algo invisível começou a se romper dentro dela. Ela não pediu cura, não implorou perdão, apenas chorou. Chorou com o peso de anos de dor e de vozes que a corroíam por dentro. Não havia acusação em seu olhar, só um reconhecimento silencioso, como se já a conhecesse, antes mesmo que ela dissesse qualquer coisa. Seus olhos se encontraram, e naquele instante, o tempo pareceu suspenso. Maria, no entanto, hesitou. Carregava em si o medo de mais uma rejeição. Mas Jesus a viu. As pessoas se aproximavam dele com esperanças, e ele as recebia com mãos abertas. Havia algo em seu modo de andar, de tocar, de falar, como se carregasse o céu nos ombros. Maria não buscava um milagre, buscava sentido. Ela o avistou à distância. Não era como os outros homens. Não foi fácil encontrar Jesus. Ele não ficava parado.
Passava por cidades e vilarejos, caminhando entre multidões famintas por milagres, e isso foi suficiente para que ela o seguisse. Naquela época, mulheres raramente seguiam rabinos, mas Maria era diferente. Ela não só seguia como servia, estava entre as mulheres que sustentavam Jesus e os discípulos com seus bens. Algo incomum, quase revolucionário, sua presença constante nos relatos dos evangelhos indica proximidade, talvez mais que isso, intimidade, confiança. Uma conexão que despertaria olhares e questionamentos até os dias de hoje. Ao contrário da tradição que a confundiu com a pecadora anônima que ungiu os pés de Jesus, os textos não dizem que Maria era prostituta. Essa associação viria séculos depois, por influência de interpretações moralistas. O que os evangelhos mostram é uma mulher determinada, que permaneceu quando muitos fugiram, que esteve aos pés da cruz. Cada passo dela até Jesus era uma fuga e um clamor. Havia nela uma dor sem nome, mas intensa. Um desespero que a fazia buscar a luz, mesmo em meio ao desprezo das pessoas. Quando encontrou Jesus, não houve julgamento, houve libertação. Não há registro de palavras longas, apenas a certeza de que, após aquele encontro, Maria passou a caminhar com os que seguiam Jesus, embora muitos não compreendessem sua presença. Os discípulos a toleravam, mas nem todos aceitavam sua companhia com naturalidade. Era mulher, e naquela época isso bastava para colocá-la em desvantagem entre homens de fé. Mas Maria não se importava. Já não buscava a aceitação dos homens, apenas permanecia onde havia encontrado sentido. Entre os passos apressados dos discípulos e os ensinamentos do Mestre, ela se mantinha atenta, silenciosa, observava mais do que falava, carregava perguntas que não ousava fazer. Jesus, por outro lado, nunca a repreendeu, nunca a afastou. Pelo contrário, parecia encontrá-la com os olhos antes de qualquer outro. A forma como ele falava com ela era diferente. Havia doçura, mas também confiança. Não era um olhar de dono, nem de mestre para servo. Era mais profundo, mais raro. Havia momentos em que os dois se afastavam da multidão, não por solidão, mas por necessidade. Jesus precisava de silêncio, e Maria sabia silenciar como poucos. Ela entendia suas dores, mesmo quando ele não as nomeava. Em alguns dias, a expressão dele era de tristeza, como quem carrega o peso do mundo. Maria não perguntava, apenas estava ali, e talvez fosse isso que mais o tocasse, a presença que não exigia explicações. Alguns dos discípulos começaram a perceber essa ligação. Pedro franzia a testa, Judas murmurava entre dentes. O povo, em geral, via apenas uma mulher libertada e um profeta compassivo. Mas entre aqueles que caminhavam com ele, surgiam insinuações. Seria amizade? Seria devoção? Ou havia algo além, algo que os olhos não podiam compreender? Maria nunca tocou em Jesus como alguém que tenta possuir. Tocava como quem se apoia, como quem reconhece o milagre que caminha ao lado. Jesus, por sua vez, jamais a expôs, nem a exaltou como fazia com Pedro ou João. Mas em momentos cruciais, seu olhar a buscava, e ela sempre estava lá, mesmo quando muitos fugiam. Maria não queria ser lembrada, queria apenas estar perto. A presença de Jesus era como o sol para alguém que viveu em cavernas. E quanto mais ela andava com ele, mais compreendia que estava diante de algo sagrado. Mesmo que o mundo jamais entendesse o que havia entre eles. Ao longo dos séculos, surgiram lendas, tradições, evangelhos apócrifos que a retratam como companheira de Jesus. Alguns até sugerem um vínculo mais profundo. Seria ela amada de forma singular por Cristo. Além do espiritual, seriam os sentimentos entre ambos uma expressão humana e divina do amor. A Bíblia não responde diretamente, mas o fato de sua presença ser tão marcante, tão fiel, alimenta reflexões. Talvez o maior vínculo entre os dois tenha sido a capacidade de ver o outro por inteiro, sem rótulos, sem medo,
Essa reciprocidade os ligava mais que qualquer narrativa romântica, e mesmo que o silêncio das Escrituras nos impeça de saber mais, o que ficou já é suficiente para entender a grandeza dessa mulher. Jesus viu em Maria a pessoa que poderia carregar a luz da ressurreição. Maria viu em Jesus o homem que a devolveu a si mesma, corajosa o suficiente para permanecer de pé quando tudo desmoronava. Quando muitos fugiam, ela permanecia. Quando o escárnio tomava o Calvário, ela estava lá, não porque era mais forte, mas porque sabia o que era ter sido restaurada pelo amor. A dor do passado não a impediu. A vergonha não a silenciou. Ela se tornou voz onde antes havia apenas gemido. Em tempos onde mulheres eram silenciadas, ela falou, e sua voz permaneceu. Maria Madalena, a voz que não se calou, que não foi calada, tornou-se símbolo de fé corajosa. E até hoje, nos altares e nos corações, sua lembrança inspira aqueles que, como ela, encontraram em Jesus uma nova vida. Maria Madalena estava ali, sempre presente. Mesmo quando não era nomeada, ela era como uma sombra fiel, caminhando ao lado de Jesus sem precisar ocupar o centro da cena. Sua força não estava na imposição, mas na constância. No grupo que acompanhava o Messias, havia barulho, discussões, ambições e dúvidas, mas também havia ela, que não competia por destaque, mas que oferecia presença como forma de amor. Essa presença era silenciosa, mas firme. Era o tipo de fidelidade que se nota na ausência dos outros. Quando os discípulos fugiram, Maria ficou. Quando o mundo desmoronava ao pé da cruz, ela permaneceu em pé. Seus olhos testemunhavam a dor, mas também carregavam a lembrança da cura. Para muitos, aquele seria o fim. Mas para Maria, era apenas a transição de uma missão que não dependia de status. Ela sabia que o amor verdadeiro não morre com o corpo. Nos dias seguintes à crucificação, ela não se recolheu, enquanto outros se escondiam por medo. Ela procurava, caminhava, chorava e esperava. Na manhã do terceiro dia, foi sua presença que permitiu o reencontro. Se ela não tivesse ido ao sepulcro, quem teria ouvido a voz do ressuscitado primeiro? Esse tipo de fé não faz barulho, mas move montanhas. Não é celebrada com trombetas, mas registrada na eternidade. Maria nos ensina que não é preciso dominar as palavras para ser instrumento de Deus, que o silêncio pode conter mais poder do que muitos discursos. Sua vida se tornou resposta para aqueles que achavam que mulher não podia ser mensageira, que discípulo tinha que ser homem. Ao revelar-se a ela, Jesus estava restaurando o lugar da mulher na história da salvação. Era como se dissesse, eu confio em você. Ela não pediu sinal, não questionou, apenas obedeceu, saiu correndo, coração em chamas, levando a notícia que transformaria o mundo. Essa mulher que muitos ainda tentam reduzir a um estereótipo, na verdade foi a ponte entre a morte e a vida. Maria Madalena representa todas as vozes esquecidas que Deus escolhe para fazer história. A presença silenciosa dela continua falando. Mesmo sem discursos, ela anunciou a ressurreição. Mesmo sem púlpito, pregou o maior sermão já vivido. A cidade de Jerusalém fervilhava como um caldeirão à beira do transbordamento. Jesus entrara montado num jumento, e o povo o aclamara com ramos e gritos de esperança. Maria caminhava entre eles com o coração dividido entre a alegria e o pressentimento. Sabia que aquela entrada gloriosa seria o início do fim. Os rostos que sorriam hoje seriam os mesmos que gritariam por sangue amanhã. Jesus também sabia, mas não recuava. Ele falava com uma urgência diferente, como quem sabia que o tempo já não era seu aliado. As parábolas tornavam-se mais duras, as confrontações mais diretas. E ao mesmo tempo, havia um brilho estranho em seus olhos, como quem já enxergava além da dor. Maria via tudo, sentia tudo, mas não dizia uma palavra. Naquela ceia silenciosa, algo mudou.
Jesus partiu o pão, distribuiu o vinho e falou de traição, como quem anuncia a aurora. Maria não estava sentada à mesa, mas ouvia pelos corredores. As palavras dele ecoaram fundo. Um deles o entregaria. O medo se espalhou como veneno entre os apóstolos. Judas saiu no meio da noite, e ninguém ousou impedi-lo. Maria sentiu um peso no peito, como quem assiste um alicerce ruir. Horas depois, a prisão. A escuridão, o beijo que selou a entrega. E então, o caos. Pedro negando, os discípulos fugindo, e Maria, ficando. Ela correu pelas ruas, seguiu a distância, observou tudo com os olhos cheios de lágrimas. O homem que havia curado, perdoado e alimentado agora, era tratado como um criminoso. Maria não gritava, não protestava, apenas permanecia. Na via dolorosa, ela viu seu Senhor carregando uma cruz maior do que qualquer pecado. A cada queda dele, era como se uma parte dela também caísse, e mesmo entre soldados e sangue, seus olhos não fugiam. No Gólgota, poucos ficaram, mas entre esses poucos lá estava ela, ao pé da cruz, suportando a dor que todos evitavam. Jesus a viu, e mesmo em agonia, reconheceu sua presença. O corpo de Jesus foi retirado da cruz com cuidado, mas o sangue ainda escorria entre as madeiras. Maria assistiu tudo em silêncio, com o olhar fixo no rosto ferido, daquele que transformara sua vida. As mulheres o envolveram em lençóis limpos, e ela participou do ritual com mãos trêmulas. Era como preparar o descanso de um rei, ainda que o túmulo fosse emprestado. A pedra foi colocada. O dia terminou, e com ele parecia terminar também o propósito de Maria. Os discípulos estavam escondidos, mergulhados no medo. Maria não conseguia fugir. Permanecer era tudo o que sabia fazer. A madrugada foi longa, sem sonhos, sem orações. A ausência de Jesus era mais pesada que qualquer lembrança de dor. Ela pensava nas palavras dele, nas promessas, nos milagres. Tudo parecia ter sido em vão. No sábado, nada se moveu, nem o céu, nem a fé. Era o dia do descanso, mas não havia descanso para o coração de Maria. Sua alma vagava por lembranças, por trechos de conversas, por olhares cruzados. Era impossível aceitar que tudo terminara naquela cruz. No domingo, ainda com a névoa da madrugada, Maria se levantou. Carregava aromas e óleos, os últimos cuidados a quem se ama. Foi ao sepulcro sozinha, antes mesmo que o sol a acompanhasse. O caminho parecia mais longo que o habitual. Cada passo ecoava como uma despedida definitiva. Mas algo a impelia, talvez uma intuição mais forte que o luto. Chegando ao túmulo, percebeu que a pedra havia sido removida. O corpo não estava lá. O vazio era agora literal, e Maria sentiu o chão sumir sob seus pés. Correu, chorou, gritou por respostas que ninguém oferecia. Pedro e João vieram, olharam e partiram. Maria, mais uma vez, ficou. Ela não sabia para onde ir, nem o que fazer. Só sabia que precisava estar ali. Foi quando alguém a chamou pelo nome, Maria. Ela se virou, sem reconhecer quem falava. Mas então ele disse novamente, Maria, e a voz era dele, o tom. A presença era Jesus. Vivo. Ressuscitado. Diante dela, Maria permaneceu ali, diante do túmulo vazio, como quem perdeu até mesmo o consolo da morte. As lágrimas corriam por seu rosto, não apenas pelo corpo que desaparecera, mas pelo que aquilo significava. Tudo parecia ruir. A ausência agora era dupla, ausência de corpo, ausência de sentido. Foi quando ela ouviu uma voz familiar, mas que parecia impossível.
Ele a chamou pelo nome, apenas isso. E ao ouvir Maria, tudo dentro dela despertou. Reconheceu de imediato o timbre que havia um dia expulsado 7 demônios e iluminado seus olhos apagados pela culpa. Ela se virou, confusa, com o coração disparado. Viu um homem diante de si. Pensou que fosse o jardineiro, mas não. Era ele. Era Jesus, vivo, ali de pé diante dela. O impossível havia acontecido. Maria caiu de joelhos, tentando tocá-lo, querendo agarrar-se a ele como quem teme perder de novo aquilo que tanto ama. Mas Jesus a interrompeu com ternura. Ainda não era o momento. Ainda havia algo a ser feito. E era ela a escolhida para anunciar o milagre. Vai, disse ele, diga aos meus irmãos que eu estou vivo. Ela ficou em choque. A missão era grande, ela, a mulher marginalizada, agora era portadora da maior mensagem da história. Sem hesitar, correu. Correu como nunca antes. As ruas de Jerusalém ficaram pequenas diante do que ela carregava no peito. As palavras queimavam em sua boca. Ele vive, ele vive, ele venceu a morte. Ela chegou ao lugar onde os discípulos estavam escondidos e anunciou: Vi o Senhor. Eles a olharam com incredulidade. Pedro arqueou as sobrancelhas. João desviou o olhar. Nenhum deles parecia preparado para acreditar que a primeira testemunha fosse uma mulher. Mas Maria não recuou, não discutiu. Apenas disse o que vira. Era verdade, era real. E ela não precisava de aprovação para saber que falava com a autoridade do céu. Naquele instante, algo foi quebrado. Uma barreira invisível, erguida por séculos, começava a ruir. Uma mulher anunciava a vida. Uma mulher restaurava a fé dos homens. Maria não buscava destaque, não queria ser a primeira. Ela apenas estava onde seu amor a havia levado. O túmulo estava vazio, mas seu coração estava mais cheio do que nunca. Ela não sabia como seria o amanhã, não sabia se voltaria a vê-lo, mas sabia que ele vivia, e isso bastava. Era o início de uma nova era. O tempo da morte havia terminado, e Maria Madalena fora a primeira a saber. Os dias que se seguiram foram diferentes de tudo que Maria já havia vivido. Jesus aparecia, desaparecia, surgia em meio a portas trancadas, caminhava com desconhecidos e partia o pão como antes. E em todos esses momentos havia uma mistura de glória e saudade. Cada aparição era um milagre, cada ausência uma ferida. Maria sabia que ele não ficaria para sempre. Algo dentro dela compreendia que o tempo de caminhar ao lado dele em carne estava chegando ao fim. Ela tentou absorver cada gesto, cada palavra, como quem guarda água no deserto. Em uma dessas aparições, Jesus subiu ao monte com os discípulos. Ali, diante do céu aberto, ele os abençoou e, num instante sagrado, foi elevado. Os olhos de todos se ergueram e o céu o recebeu. O silêncio após a ascensão foi pesado, uma ausência que gritava, um vazio diferente do túmulo. Era a ausência da presença constante. Maria sentia esse silêncio mais do que os outros. Ela que estivera com ele em cada passo, que o ouvira chorar, rir, pregar, agora se via diante de um mundo que precisava continuar sem vê-lo, mas não sem crer. O Espírito ainda não havia sido derramado, havia uma espera, e Maria esperava, não com passividade, esperava com fé. Reunia-se com os outros, orava, relembrava, fortalecia os corações temerosos com seu testemunho. Para ela, Jesus não era apenas lembrança, era verdade viva, não porque o vira ressuscitado, mas porque o carregava dentro de si. A mulher que fora restaurada agora era alicerce para os outros. Quando as dúvidas surgiam, ela contava sobre o jardim, sobre a voz, sobre o nome chamado com ternura. Cada vez que falava, reacendia a chama da esperança. Os dias seguiram, a fé cresceu, e Maria permaneceu firme. Ela não escreveu cartas como Paulo, não fundou igrejas como Pedro, mas onde quer que houvesse um coração cansado, ela estava pronta para dizer: Eu o vi,
Ele está vivo. E quando todos pareciam esquecer, ela lembrava: eu fui a primeira a saber, porque o amor nunca morre, e aquele que foi curado profundamente jamais esquece quem o curou. Com o passar dos anos, Maria Madalena se tornou uma figura de silêncio e memória. Não há muitos registros sobre seu destino após a ascensão de Jesus, mas as perguntas cresceram à medida que os séculos avançavam. Quem foi de fato essa mulher que viu o Cristo antes de todos? Por que a igreja primitiva foi tão rápida em reduzi-la a uma pecadora sem nome? E por que os evangelhos não escondem que ela foi a primeira a testemunhar a ressurreição? As lendas surgiram como ecos de uma verdade que insistia em não ser apagada. Alguns diziam que ela partiu para Éfeso com Maria, mãe de Jesus. Outros juravam que fugira para o sul da Gália, levando consigo segredos sagrados. Houve até quem dissesse que ela guardava um evangelho próprio, perdido entre os tempos. E em meio a tudo isso, surgia uma suspeita antiga, mas sempre presente: teriam ela e Jesus partilhado mais que afeto espiritual? As teorias variam. Alguns creem que havia entre eles um amor profundo, humano e santo ao mesmo tempo. Outros dizem que seu vínculo era puramente espiritual, mas acima de qualquer outro. Há quem afirme que ela era a discípula mais próxima, aquela que compreendia o mistério mais profundamente, não por ser mulher, mas por amar com verdade. A verdade histórica talvez nunca seja completamente revelada, mas uma coisa é certa: Jesus nunca a tratou como inferior. Enquanto os homens viam uma pecadora, ele via uma discípula. Enquanto o mundo via escândalo, ele via redenção. Maria era diferente e Jesus nunca escondeu isso. O tempo a transformou em mito, santa, herege, símbolo, mas nenhum rótulo conseguiu apagar seu nome do início da história da ressurreição. Ela foi a primeira, antes de Pedro, antes de João, antes de qualquer apóstolo. Ela foi a voz que quebrou o silêncio do túmulo, e essa voz ecoa até hoje, na arte, nos livros, nas dúvidas, nas orações. Porque algo nela transcende a narrativa simples. Talvez fosse amor, talvez fosse escolha, talvez fosse tudo. O que sabemos é que Maria Madalena viveu intensamente a dor e a glória do Cristo, e a memória disso permanece viva, não apenas nos textos, mas nos corações que ainda buscam sentido entre fé e mistério. Ela não pediu, altar não exigiu reconhecimento, mas sua história permanece como chama que não se apaga. E talvez seja nisso que resida o maior segredo de todos. O tempo passou como passa por todos nós, levando nomes, confundindo memórias, apagando rostos. Mas alguns rostos permanecem, não pela força do poder, mas pela intensidade com que viveram o amor. Maria Madalena foi um desses rostos. Ela sobreviveu ao esquecimento, porque sua história toca onde a religião não alcança. Ela não foi teóloga, não foi autora de cartas, nem mártir de praça pública. Foi uma mulher, liberta de si mesma, que ousou seguir um homem condenado por amar demais. Seu nome foi distorcido, confundido com prostitutas anônimas, arrastado por séculos de interpretações interesseiras, mas nenhuma mancha pôde apagar o brilho da manhã em que ela ouviu seu nome, Maria. Apenas isso, e tudo mudou. Hoje, seu legado ainda pulsa. Ela representa os que foram marginalizados, os que ouviram seu nome entre gritos, mas que um dia também o ouviram entre sorrisos. Ela representa os que perderam tudo, e mesmo assim, voltaram ao túmulo, porque sabiam que o amor não morre com a morte. Maria Madalena nos ensina que o encontro verdadeiro com o Cristo nos transforma para sempre. Ela nos lembra que é possível recomeçar, mesmo com a alma estilhaçada, mesmo com a reputação ferida, mesmo quando o mundo inteiro nos vê de um jeito e Deus nos vê de outro. Em tempos de superficialidade, ela nos oferece profundidade. Em dias de ruído, ela nos ensina a esperar em silêncio à beira do sepulcro. Em meio à pressa religiosa, ela nos ensina a reconhecer o Cristo na voz que chama nosso nome. E o que dizer de sua relação com Jesus? Foi amor? Foi missão? Foi algo que transcende os rótulos humanos?
A resposta talvez não esteja nos livros. Talvez esteja no coração de quem também já foi encontrado por esse mesmo olhar. Maria não buscava ser a primeira, mas foi. Não porque correu mais rápido, mas porque amou mais fundo. E foi o amor que a manteve de pé quando todos caíram. Assim termina essa história, mas a voz dela ainda ecoa, entre os séculos, entre os mistérios, entre os que amam até o fim. E talvez a mais bela forma de honrá-la seja escutar quando ele nos chama, pelo nome, como chamou a ela no jardim. Na manhã em que a esperança ressuscitou,